Quando eu falo em inteligência artificial no setor agrícola, o que você pensa? Colheitadeiras automatizadas? Sensores espalhados pelo campo coletando dados do solo e do clima? Será que é só isso? É o que a gente vai descobrir hoje no Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quashi, cientista de dados, e estou aqui com Adriano Tomás, nosso analista de negócios. E quem são os convidados de hoje, Adriano? Opa, obrigado, Mônica. Sempre um prazer estar contigo aqui, né? Já completando vários episódios juntos e muitas visualizações. Muito bom estar com você. Hoje, nosso tema, né? Soluções de IA para o setor agrícola, que tem suas particularidades. A Unisoma é craque nisso, né? A gente já falou já levantamos algumas vezes, né? Esse ponto. E, obviamente, para trazer esse pessoal, esse conhecimento, trouxemos aqui a Juliana Simões, gerente executiva da Unisoma, uma das sócias, né? E o Valnei dos Santos, diretor técnico de operações e inovações, também um dos sócios, que os dois juntos aqui, trabalhando nessa área, nesse assunto, já deve ter aí mais anos do que talvez só os dois juntos aqui, né? Não que eles sejam velhos, mas eles começaram muito novos. Eles começaram muito novinhos, né? Tá dando pedra. E eu vou consertar. A Juliana nasceu dentro praticamente de uma usina, né? Pois é, acabamos de descobrir isso, né, Adriano? Por isso que eu tô te falando. A experiência dela já vem de berço, né? Então ela vai trazer isso pra gente. Mas muito legal ter vocês aqui, tá? Muito obrigado pelo convite, pelo aceitar o convite, né? Eu já vou completar e falar, né? Porque senão vai ficar meio sem contexto. A gente sempre ouve falar de safra, né? A hora que a gente fala agora de cana, a gente vai falar safra da cana. E eu ouvi isso a minha vida inteira. Meu pai falou, começou a safra. Porque meu pai é técnico agrícola e cuidava, né? De uma usina. Uhum. Trabalhava numa usina de cana-de-açúcar. E eu ouvi tudo. Aí foi muito interessante. Quando eu trabalhei num projeto, que depois a gente vai contar aí, como que é isso? O que é essa safra? Por que ela é tão importante, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, na hora que começar. Legal. Bom, então acho que a gente pode começar conversando um pouco, né, da inteligência artificial no setor agrícola, né? O que dá para fazer, o que ela ajuda a gente? Entendo que o planejamento integrado é um dos ramos ali que mais é usado, né, nesse setor, né? Contem pra gente um pouquinho, Valnei, Juliana, enfim, quem quiser começar. Legal. Bom, prazer, obrigado pelo convite, Mônica, Adriano. Ju, prazer estar aqui contigo, para a gente falar um pouco desse assunto, né? Fascinante, né? E eu acho que fascinante, pelo menos a mim, é a palavra que descreve, porque quem não nasceu numa usina, como a Juliana, que é o meu caso, né? Quando você fala de planejamento agrícola, remete muito ao que a gente vê de fora, né? Uhum. Então, tem um pessoal colhendo, de repente aparecem umas máquinas sensacionais, e isso é uma evolução mesmo fantástica nesse setor, né? A gente pode falar um pouco disso também, mas o que está por trás ali na tomada de decisão para que aquilo tudo esteja acontecendo é um nível de detalhe que me fascina. É uma cadeia extremamente complexa, quando você conhece os detalhes. Desde a parte agrícola, a decisão de como plantar, onde, que variedade você vai plantar, já tem que estar antevendo o que você vai precisar lá na frente, né? Como você faz os tratos de solo, os manejos adequados para cada tipo, para cada região, para cada localidade. Quando aquela cana está crescendo, você também tem ali os manejos, você tem que fazer controle de praga. A gente estava conversando, né, Ju? Você tem alguns controles que a gente nem de fora não conhece. Por exemplo, você tem um problema na cana que é a broca, que afeta lá a cana, uma larvinha da broca, né? E eles têm um controle que minimiza o uso de agrotóxico, que é usar uma vespa, a cotésia, que a vespa ela consegue picar a broca e injetar ali os seus ovos e fazer um controle de pragas. Só que não é tão simples quanto pega uma vespa e solta. Você tem que saber como espalhar essas vespas de forma para ter a cobertura necessária. Não é uma vez que você solta, você tem que soltar ela algumas vezes. Você tem que criar essas vespas. Então você tem uma equipe que faz esse manejo ali, que tem que estar escalonado, ele tem que ter uma roteirização do que ele vai fazer. Então, é só numa pequena parte
você já consegue imaginar o tipo de planejamento que você tem que ter, lidando nessa parte agrícola com variações, né, com as mudanças climáticas que vêm ali mudando, de repente muda o regime de chuva, mudam as pragas, então você tem muita complexidade para ser lidada só nessa parte do campo. Aí você avança. Para avançar, você faz a colheita, que já é o desafio por si só. Como que eu encadeio as frentes de colheita? Você tem quantidades de máquinas que são limitadas. E você tem que sair colhendo aquilo na hora certa para você aproveitar o máximo possível daquelas canas, né? Chegando na indústria, você tem que tomar a decisão. O que eu vou fazer? Açúcar ou etanol? É a mesma cana. O que está melhor, não naquele momento, mas quando eu for vender esse produto no mercado, né? Então, aí tem a parte de comercialização, que legal, eu tenho aqui esses produtos, como que eu vou estocar? Já vendo agora? Espero aumentar o preço na intersafra? Então, você tem complexidades em todas as etapas da cadeia. Cada uma delas demandando as suas próprias tomadas de decisão, as suas próprias lógicas, os seus próprios algoritmos para poder operar. Isso me fascina. Eu nem falei de logística, de outras tantas coisas que estão envolvidas ali, né? É verdade, tem toda a logística depois para abastecimento dos CDs que vão depois fazer exportação ou fazer distribuição interna, né? É muita complexidade mesmo. O Vonei falou, é bem legal. Você tem uma demanda, quando você está fazendo um plano estratégico nessa área de cana, você está agora no final de um ano fazendo seu plano estratégico para o próximo ano, para os próximos anos, né? Então, como que a gente prevê? Aqui a previsão é muito importante. Como que eu vou prever? Como que vai estar a chuva? Né? A gente teve um ano aí em 2020, acho 21, com pouquíssimas chuvas. Quebrou o nosso planejamento. E aí, como eu otimizo de novo, né? Olha, não tá chovendo, tá invertendo. Vamos mudar a taxa de chuva entrando no sistema para planejar o que a gente consegue fazer e qual o melhor atendimento a fazer agora, dado sabendo que não tá chovendo, que isso vai tá ruim, vai nos atrapalhar. Porque o plano estratégico que eu tinha feito uma consideração, né? Trabalhado com uma previsão, né? Que eu vim estudando aí do que está acontecendo nos últimos anos. Mas chega um ano que muda tudo, né? Então, é bem complexo. E aí, no dia a dia, a gente vai replanejando tudo isso, ó. Né? Porque eu trabalhei com uma taxa de cotação para exportação, né? Mirando algumas coisas, algumas premissas. Olhando o seu mercado. Olhando o meu mercado. E se chegou agora, mudou política, né? E aí, mudou tudo. Como que eu replanejo isso, né? Então, você tem que olhar, tem que ter um mínimo de estoque ali, porque se sua demanda aumentar muito, você tem que ter ali uma cobertura, né? E eu imagino que isso seja muito desafiador. É bastante. Outra coisa que é legal, né, Vonei? Eles falam que a usina, ela nunca é só açúcar, né? Ela fazendo açúcar, ela vai produzir o etanol consequentemente, por conta de uma quantidade lá que sai na cana do melaço, que vai virar álcool. Mas você pode ter uma usina que é só alcooleira, né? Não fazer açúcar. E aí também, esse mix, qual que é o mix que eu vou fazer para o próximo ano? Eu vou fazer mais etanol ou mais açúcar? Se eu tenho a usina que é as duas coisas, né? Então, é um plano também, é um planejamento que a gente faz no sistema para poder saber como que eu vou mirar ali. Mais etanol, mais açúcar, que mix que vai ser esse? Um mix ótimo. Esse mix é difícil de descobrir, porque... E ele não é... Historicamente, ele tem características diferentes, né? Você citou o caso de um ano específico que você teve uma seca. Quando você traz para um ano... Eu acho que todo mundo está percebendo que está chovendo bastante, né? A gente passou um verão bem atípico. Atípico não, né? Mas um verão bem chuvoso. E aí você está fazendo agora 2023. Você olha para trás e vê aquele histórico, você tem que mudar tudo para agora, né? Muda tudo. Exatamente. Outra coisa muito interessante que eu não sabia nessa área de cana... é a parte de geração de energia elétrica, né? Exato. Que é muito interessante, que elas se autoabastecem, né? Exato. E isso abre uma cortina para um novo mundo. Quando a gente pensa que, legal, entra a cana, tem que decidir entre açúcar e etanol. Já aí não é bem assim, porque existem vários açúcares, existem vários etanóis. Verdade. Tem as suas variedades, que demandam as suas capacidades produtivas, algumas variedades de cana, e algumas características da cana favorecem um ou outro. Mas você tem os derivados, a Ju já citou ali o melaço que sai, tem resíduos como a vinhaça, que saem intrinsecamente do processo, que você tem que também fazer o manejo. Então, às vezes, a vinhaça, para quem não sabe, é um
caldo, para quem não mora perto de uma usina, como eu, é que ela tem um cheiro muito forte, um cheiro né? muito forte. Ela tem problemas. O pessoal já ao longo dos anos vem buscado aplicações para essa vinhaça, porque a quantidade de vinhaça por litro ou quilo produzido é bem alta, né? Acho que é 7:1, se eu não me engano. E você tem que despejar aquilo de alguma forma. Então você vem procurando aplicações, mas sempre tem algumas limitações, sempre tem alguns problemas para ser aplicado. E você tem que levar isso em conta no planejamento. Você tem que levar em conta que, puxa, eu preciso dar um direcionamento para aquela vinhaça, senão eu posso engargalar o meu processo. Né? Ela é adubo, né, Volney? Explicando, ela é adubo, então eu tenho que ter os locais apropriados para eu poder, né? Despejar. Eu já tenho que ter colhido a cana naquele lote específico para eu poder despejar a vinhaça lá. Uhum. E tem várias formas também dessa vinhaça sair da usina. Ela pode sair via duto, via cano, né? E via caminhão também. Os tanques lá de caminhão a tanque. Então, como que eu faço essa reversa, né? Ela é adubo, mas você não pode pôr muito, senão ela vitrifica o solo. Então, tem todo um controle que... Você não pode estocar muito. Não tem, às vezes você não pode estocar muito, senão às vezes não tem que tocar. Às vezes você consegue desidratar, mas tem um limite para isso também. Uhum. Tem a torta que sai, tem as borras, né? Que também viram adubo, eventualmente. Então, tudo isso tem que estar preocupado. E aí tem... o bagaço da cana, certo? A gente vai lá na barraquinha da garapa, toma aquele caldo de cana e vê aquele bagaço gerado. Aquilo é uma mina de ouro também, porque aquele bagaço tem outras destinações. Você pode usar ele para fabricar etanol de segunda geração. Só que você também pode queimar ele numa caldeira e fazer energia elétrica. E num mundo em que essas empresas não se colocam mais como empresas de... etanol, açúcar, é empresa de energia. Então, isso está intimamente relacionado ao trabalho. Às vezes, vale a pena você gerar uma quantidade de bagaço para você poder gerar energia e vender aquela energia no mercado de energia, porque aquilo é vantajoso. Então, tudo isso sendo levado em conta ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tem alguém olhando a Cotésia, a Vespinha no campo, tem alguém olhando a Bolsa de Londres, acompanhando o preço das commodities, ou olhando o mercado de energia para ver como está oscilando. Então, é fascinante, porque são mundos muito diferentes dentro de um mesmo contexto. E a gente está falando de um case bem específico que nós temos bastante experiência em casa, né? Partindo até da sua infância ali. Mas eu vou corrigir, vocês acham que eu tinha experiência? Eu escutava falar das coisas, eu não fazia ideia. Depois que eu fui ver se... E olha, na época que eu morava, né, até meus 7 anos, o corte da cana ainda era manual, né? Então, assim, tanto que evoluiu essa área, quanto né, de tecnologia campo. Que não surgiu ali, Nossa, nesse tempo, né? Mas que mesmo... Bom. Não, que bom. Não, e quando a gente traz esse assunto, muito, muito pela questão, né, dos projetos que a gente desenvolve, pela experiência que a Unisoma tem, principalmente nessa questão dentro do mundo do setor agrícola, né? Porque aí outros cases que a gente teria também para trazer aqui. O que vocês lembram, assim, outros cases nesse setor também? O que você lembra aí, Juliana, por gentileza? Milho. Soja. A gente tem... Eu vou nem ter muita experiência com soja, né? Na realidade brasileira, isso é... Commodities de forma geral, né? Produção agrícola de commodities, a gente tem bastante case na Unisoma. E cada variedade ali, cada tipo de produção com as suas particularidades, né? As suas sobras, né? Toda essa logística que você falou, cada um desses commodities tem o seu, né? Tem o seu, por exemplo, o desafio na cana é logístico. Ali você levar a cana, mas você no máximo tem a dúvida de para qual usina que ela vai ser processada, mas é processada logo. Você não costuma estocar muita cana sem processar. Já na soja não, você colhe a soja, você tem que levar para um entreposto, onde você tem que estocar aquilo para ser consumido ao longo do tempo. E como que você maneja as safras sendo recebidas nos entrepostos? Então, você tem complexidades específicas dessas cadeias. Alguns tem tempo de espera, né? Eu não lembro se soja tem, mas tem uma secagem, tem coisas... Tem processo. Eu lembro do café. O café é muito isso, né? Então, você tem o tempo da secagem, você tem uma preparação até você chegar num produto que, de fato, vai virar, né? Ou você vai torrar, no caso do café, você vai torrar ou vai fazer outra coisa. Então, na soja também tem isso, né? Papel celulose, você tem isso. Quando você corta lá o eucalipto, você tem que deixar ele um tempo antes de você fazer o transporte, né? Pra você não transportar água. Então, cada setor vai ter as suas particularidades,
vai ter as suas necessidades de tomada de decisão, os seus momentos. É tudo muito guiado à safra, né? A gente estava falando. Então, você tem um planejamento que tem um muro ali, tem uma barreira. Você tem que... Vamos explicar o que é a safra? Boa, chegou o momento. Vai lá, Ju, sua experiência de vida. Porque, assim, a safra, normalmente, é um período bem específico mesmo do ano. Normalmente, ela começa abril, né? Finalzinho de abril, metade, do meio pro final de abril. E ela acaba outubro, novembro. Vai depender muito do clima também, para ver se ela vai se estender um pouco mais ou não. Mas, tem um período do ano que a cana, ela gera mais... É o ATR que a gente fala, que ela vai... a geração em produto depois, energética, né? Capacidade energética, legal. Isso. E aí tem um período do ano mesmo, lá no meio do ano é onde ela mais gera. Então, o certo seria assim, vamos colher toda a cana lá para junho, julho, né? Comecinho de agosto, que é onde ela tá gerando mais produto. Eu vou conseguir gerar mais produto para vender. Só que não é assim que funciona, né? Eu tenho as capacidades, não dá para deixar tudo lá. E aí, como fazer isso? Então, que cana? Até eles foram melhorando a genética da cana para saber, assim, uma genética de uma cana que é colhida precoce, que ela vai ser colhida no começo da safra, que ela vai me gerar também um açúcar bom, não tanto lá no meio, mas é uma cana que foi desenhada para isso. Então, uma cana mais de meio de safra e uma cana mais final de safra. Uma cana que a gente chama mais tardia, para gerar uma quantidade de açúcar ali, né? De ATR que eu preciso para me gerar produção. Então, eles trabalham geneticamente na cana também para saber como fazer isso. Para gerar esse ATR, né? O Brasil é líder, né? Em termos de pesquisa de cana no mundo. Acho que eu não lembro de ter referências. Acho que o Brasil é um dos líderes nessa área. É bem avançado. Legal. Ô, Juliana, conta pra gente, assim, uma ferramenta legal que você tem ajudado a implementar, né? Dentro de algum case, né? Legal. Eu vou contar esse um pouquinho tem um pouquinho dessa parte do planejamento integrado que o Vonley falou, né? Porque a gente tinha essa demanda, essa decisão do mix. Então, era um sistema que a gente trabalhou toda a parte de demanda. A demanda era imputada, tá? A gente eles já imputavam, não tinha a previsão de demanda, não. Eles já imputavam qual que era a previsão de venda. E aí, a gente tinha desde a cana lá no campo. Então, de toda a cana que estava lá no campo, como que eu ia fazer a puxada dessa cana, em que período do mês eu ia colher cada um dos lotes que estava no campo. Chegando na indústria, como que ia ser meu mix de produção? Ele ia fazer toda a produção ali, vou produzir, né, etanol, açúcar. E depois a logística de distribuição. Para onde que eu vou distribuir, como que vai chegar no porto, como que vai abastecer os CDs e tal, como que eu vou fazer, para depois fazer o atendimento da demanda, né? Então, assim, você imagina um sistema que, desde lá da cana, eu entro lote a lote do que está no campo, com todas as especificações da cana, para eu saber exatamente o que vai estar me gerando. A gente tem as colheitadeiras, né? Que é um processo bem, bem complexo. Depois a gente tem um sistema que é só para fazer o dia a dia das colheitadeiras. Como que eu vou fazer essa colheita mesmo? Porque esse plano mais tático, ele é mensal. Eu estou olhando num horizonte, num back mensal ali, do que eu vou estar mesmo colhendo no mês. Mas depois, a logística ali com as colheitadeiras no dia a dia é bem complexa. Tem uma espécie de roteirização também de colheitadeira? Exatamente. Tem uma roteirização. Porque eu não posso deixar a usina desabastecida. São equipamentos muito custoso, sabe? Ele é demorado para caminhar de um lugar a outro. Então, e no campo, é uma coisa de louco, né? Às vezes, e é legal, agora que a gente colocava no sistema, você tem que até prever, assim, se tem um rio passando entre dois lotes, o meu e da Mônica, tem um rio que passa aqui, eu não posso colher a Juliana, eu não vou conseguir atravessar o rio com o meu equipamento para poder colher a Mônica. Então, como que eu faço essa roteirização? Só que daí era um sistema à parte, tá, Adriano? Não era esse sistema que via tudo. O que via tudo, ele tá fazendo mensal, e depois eu tenho um sistema mais local ali para estar olhando no dia a dia como que eu vou fazer essa roteirização de colheita. Entendi. E é muito comum ter esse popurrí, né, de soluções. Tem um cliente nosso, que a última vez que eu contei, tinha uns 15 módulos diferentes, desde o mais estratégico até os mais operacionais. Módulos estratégicos, pensando no plantio, olhando anos à frente, até um operacional no nível do transporte do bagaço, sabe? O bagaço tem um mercado também, não sei se você sabe, ele pode comprar e vender bagaço, cavaco para gerar energia, né? Então você tem a logística para poder estar sempre abastecendo dessa distribuição. Legal. Então você tem módulos específicos na ponta e módulos mais integrados que olham a cadeia de forma mais ampla. Fala do plantio um pouquinho, Vonley. O plantio é bem interessante, né? Boa. Porque
A hora que eu tô olhando aqui, eu já tô com a cana no campo, né? Eu vou puxar a cana que tá lá, você concorda? Tudo bem que eu tô trabalhando com um monte de estatísticas ali para saber, né, exatamente como que vai chegar essa cana para mim, mas um planejamento estratégico de como que eu vou plantar para daí nos próximos anos eu ter uma cana boa para colher é essencial, né? Porque a cana, você planta ela, né? Você planta lá o broto, um pedaço da cana que vai brotar e virar um pé, e você depois faz cortes. Acho que são 7, umas variedades de cana permitem até uns 7 cortes. Então você não planta todo ano. Você planta, você vai cortando, só que com o passar do tempo, aquela cana, a capacidade dela brotar depois de um corte vai perdendo, né? Vai se perdendo. E aí você tem que fazer revirar o solo, você tem que fazer ali o trato daquele solo para plantar uma nova geração ali, né? E você tem que tomar essa decisão estratégica porque são anos à frente, né? Tô falando de 7 cortes, eu tô falando de anos, 7 anos à frente. Então, como que eu... Então, legal, eu vou interromper aquele ciclo, eu vou fazer ali o trato de solo para plantar naquele talhão que já está perdendo produtividade, enquanto no outro eu vou fazer o corte, são máquinas diferentes, e eu tenho uma capacidade, eu tenho que balancear isso ao longo das safras. E tem também blend de misturas de cana, por exemplo, se essa está um pouco mais pobre, eu tenho outra que está talvez mais enriquecida, porque eu cortei no momento mais oportuno dela, porque deve ter uma curva de... Você tem, sim, variedades distintas, né? que tem curvas de produtividades distintas, de ciclo mais longo, de ciclo mais curto, que você usa justamente para não engargalar. Imagina se você planta tudo ao mesmo tempo, daqui a 7 anos você vai ter É a mesma variedade, daqui a 7 anos você vai ter um problemão de ter que fazer o trato de todos aqueles talhões. Então você tem que balancear isso. Algumas funcionam melhor em regiões diferentes, então você tem que olhar espacialmente, variedade, tudo, para balancear, que no longo prazo você não está gerando uma bomba relógio para o futuro, né? Sem um sistema, isso fica, para mim, assim... não sei como. Eu não sei, honestamente. E a gente estava brincando aqui, que no caso específico da cana, é algo que é centenário, né? Algo que não é de agora. Assim, então, pensar, né? Como que isso evoluiu é fantástico. Mas isso foi se integrando também com o tempo, né? É um setor centenário, né? Você visita uma usina, você vê lá que remete aos séculos anteriores, mas eles foram se integrando, né? Os grandes conglomerados, você tem dezenas de usinas e você pode trocar cana eventualmente, né? Antigamente você não tinha dúvida de para qual usina você iria mandar. Então você sabia, era a cana, as fazendas, os talhões daquela usina. Hoje você tem opção, você está olhando espacialmente, né? Então, nas últimas décadas em que esse setor foi se consolidando, ao mesmo tempo foi aumentando a complexidade. Ao mesmo tempo, o clima também começa a ficar mais volátil com as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, o mercado de ESG, que está intrinsecamente ligado a esse setor, também começa a amadurecer, a evoluir, gerar demandas para esse setor. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, realmente, a gente tira a foto de hoje e fala assim, como que isso acontecia 100 anos atrás? Como que isso funcionava, né? Eu acho curioso essa questão Hoje tem a questão do álcool, né? Que não deixa de ser uma política pública implementada em décadas atrás, para fomentar o álcool. Então tem um processo ali você precisa gerar álcool, né? Porque pode chegar num momento... Eu lembro muito bem quando eu visitei a ilha lá do Fidel Castro, e lá tinha uma restrição. Você não pode gerar mais do que uma quantidade de álcool, porque senão a população fica sem alimento. Então tinha uma questão até política, né? E eu acho que isso também vem no Brasil, né? Você não pode só gerar álcool, ou não pode gerar só açúcar, mesmo que o mercado demande isso. E até essa questão de equilíbrio também é imposta, né? Então, assim, historicamente, isso também tem, vamos dizer, incentivos. Você tem toda uma complexidade ali por trás, né? Tem, principalmente porque envolve um mercado de commodity que é muito bem regulado. Então, você tem certificações de origem, de originação que tem que ser observadas. Então, você não pode sair desmatando e plantando cana, mesmo que você tenha uma demanda, né? É fascinante. Legal. Tem algum outro case, assim, de sucesso? Vocês falaram de milho, soja. Tem algum outro case interessante, assim, que vocês possam trazer pra gente? Na área agrícola? De agro de forma... Sim. De forma geral? Sim. Bom, eu gosto muito de um case de uma cooperativa de grãos que a gente trabalhou no Sul, que tem todo esse desafio logístico, né? Que eu mencionei há pouco, você pensar a safra, os estoques, de como que eu balanceio aqueles estoques
para poder atender exportação. Você tem formação de lote para navios, né? Porque aí você vai atender exportação, sim. Você tem que estar atentado que vai chegar um navio, e quando aquele navio chegar, se prepara que é muita soja, é muito grão, soja, milho, muito grão que vai ter que ser colocado ali. E o porto tem uma capacidade, tanto de estoque, você não pode deixar lá muitos navios estocados, vamos dizer assim, né? Você tem que ir levando, ao mesmo tempo, dependendo do porto, ao mesmo tempo que você está já carregando o navio, o que dura ali um dia e meio, às vezes 3 dias, você está carregando o navio, ainda está chegando grão que vai carregar aquele mesmo navio amanhã. Então você tem toda uma dinâmica ali quando você vai para o corredor de exportação lá de Paranaguá, por exemplo. A complexidade envolvida ali é assustadora. E, de novo, um agro brasileiro que a gente olha de fora, acha que é rústico, é nada, tem muita coisa muito desafio. Eu queria voltar um pouquinho aí, Ivonei, você falou de desafios que estão chegando aí, problema climático, as mudanças climáticas, ESG, enfim, como que vocês veem aí esse setor daqui para frente, né? O que está vindo de novo, o que vai ser desafio, como que a inteligência artificial vai ajudar aí? O que vocês estão enxergando? Tem uma evolução fantástica aí por trás. Não para nunca. Não para nunca. Tanto novos usos para aquele material biológico, né? Bioplásticos e coisas que vão aparecendo e que você tem que começar a lidar de alguma forma, quanto com a própria automatização, né? Do campo, a agricultura de precisão, o uso de máquinas, a IoT, vai gerando uma disponibilidade de dados que você pode usar e deve usar na tomada de decisão, que vai movimentando todo esse setor. Então, hoje, com a agricultura de precisão, maior monitoramento, isso está transformando o setor. As questões das mudanças climáticas, a gente já falou aqui, né? O ESG também. Tem uma questão que eu vejo aparecer bastante. O pessoal tem olhado muito para blockchain, para poder fazer rastreamento e garantir originação, né? Então, também tem sido aplicado nesse setor. Então, tudo isso são tecnologias... em alguma ocasião a gente já conversou sobre isso, né? A tecnologia ela não está sozinha, né? A tecnologia, uma mudança de mercado, uma mudança de contexto, que a tecnologia se retroalimenta dessas mudanças e tudo isso vai fazendo a cadeia se mover num rio em que, se você ficar parado, você vai ser levado para algum canto e você tem que assumir o controle do remo e usando esses dados, inteligência da forma a conduzir o negócio. Você trouxe um exemplo aqui, né? Hoje se utiliza o bagaço, né? Em algum momento perceberam, porque antes isso devia ser um baita de um problema, era descarte. E aí perceberam que, poxa, acho que eu consigo usar isso aqui. E isso passa a entrar dentro da sua ferramenta como também uma decisão, né? Exato. Isso eu acho que é fantástico, né? Eu vou pegar o bagaço, vou fazer álcool de segunda geração a partir daquele bagaço, ou eu vou queimar para fazer energia elétrica. E aí essa tecnologia vai surgindo, vão aparecendo esses novos produtos, né? Que hoje a gente acaba não percebendo. Você falou de bioplástico, entre outras, né, possibilidades. E começa a entrar isso tudo dentro do seu planejamento, né? Exatamente. Ali nada se perde ali, né? Tudo de alguma forma se transforma. E se entra algum produto novo, ele está tirando de algum lugar. Então, como que eu distribui, né, isso de forma eficiente? Fantástico. Você vê algum outro ponto, Juliana, assim, de próximos passos? O que vocês estão percebendo nessa linha, né? O pessoal de ciência de dados adora, né? Quanto mais você fala, eu tô colocando um medidor ali para sair na hora, o tempo real, o pessoal pira, né? Mas o Volney falou uma coisa muito importante, né? Você pôr o medidor, coletar os dados, ok. Mas o que você vai fazer com isso? Não adianta só coletar, né? Você tem que ter um uso ali, enfim, pensar a melhor forma de usar, né? Fazer as perguntas certas para os dados, né? Já tem uma grande volumetria de dados, né? Muita informação disponível. Até, lembrando, a gente está falando muito de campo aqui, mas tem o outro lado também do mercado, né? Variação de preços. Então, é um setor que tem usado muito a questão de análise de incertezas, né? Risk Analytics, para você poder... de alguma forma, considerar as incertezas. Você toma uma decisão hoje de fazer etanol e, de repente, o preço do etanol cai. Então, eu não quero apenas saber qual que é o meu plano ótimo. Qual que é o risco desse plano ótimo
E se esse risco se materializa, quais as consequências na minha cadeia? Para eu poder tomar a decisão se eu vou no ótimo ou se eu vou num pouco mais resiliente. Então, você balancear essas decisões, o pessoal tem começado a aplicar bastante. Gente, e é muito dinheiro na mesa, né? Eu não sei se vocês têm noção de quanto que é assim, mas quando a gente entrou com uma ferramenta dessa, de planejamento integrado, você inverter, eles até fizeram uma comparação, assim, do que a gente faria na prática e o que o sistema sugeriu. Era um ganho da ordem de 25 milhões. E eu posso falar porque vocês procurarem aí, tem os palestrantes, né, que são clientes nossos, que falaram isso já a público. Fantástico. É 25 milhões numa rodada, sabe? Então, assim, é muito dinheiro envolvido, né? É muito... Sim. É muito importante você ter uma ferramenta dessa ali, né? Para poder fazer essas análises de impacto. E você agir rapidamente, né? Na hora que tá mudando, você age rapidamente e vê. Ou, se você não vai ganhar mais nada porque a cana já tá chegando e não tem, né? E choveu e deu os problemas, o que eu faço para minimizar a perda que eu vou ter, se é que eu vou ter alguma perda, né? O Vonei falou, você passa a ter o seu objetivo... minimizar riscos, praticamente. Exatamente. Fantástico, fantástico. Bom, pessoal, a conversa tá super legal hoje, muito bom. Aprendi muitas coisas novas. Aprendeu o que é safra? Perdeu, pronto. A gente tá rindo, mas eu vou falar, tá? Eu realmente, quando eu trabalhei num projeto desse, o pessoal falava safra, eu ficava, tá, mas quando que é a safra? Quando começa, quando como acaba. Funciona, né? Como funciona. Mônica, isso foi uma decisão do sistema também, viu? Sim. Quando começar a safra e quando terminar. Olha que fantástico. Isso eu não sabia. Não sabia disso, não. Por isso que ninguém sabia me responder quando começava a safra. Depende. Depende, exato. Não é sempre ali. Não, vai depender também. Ele olhando o que, né, a demanda e como tá a cana, ele decidia ali o início e o fim da safra para cada usina. Bem interessante. Muito bom. Nossa, muito interessante mesmo. Obrigada, Ju. Obrigado, Vonei. Nosso tempo está acabando aqui. Obrigado, Ju. Muito bom ter vocês. Pessoal que está assistindo a gente aí no YouTube, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você tiver mais perguntas para os dois aqui, comentários, sugestões, pode deixar aqui na caixinha de comentários do vídeo mesmo, que a gente vai responder. Aproveita e se inscreve no canal, aciona o sininho para sempre receber as notificações. Ou vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais da Unisoma, tem no Facebook, Instagram, LinkedIn, ou no próprio site da Unisoma. Lá é legal que já tem um link para o Deep Talks, você vai ter acesso a todos os episódios e tem um formulário para entrar em contato direto com a gente. Então passa lá, deixa seu recado, que a gente está querendo saber o que vocês estão achando aqui do nosso podcast. Muito obrigada de novo. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Gente. E até a próxima, pessoal. Até. Tchau.